ela tem como objetivo auxiliá-las a voltar esse olhar para vocês. E aí, com isso, através dessas ferramentas da consultoria, a gente pode sim esconder aquilo que a gente não quer mostrar para o mundo e valorizar aquilo que a gente gosta muito na gente. Então, eu quero dizer, como novidade, que a Live Class vai voltar de vez, mas agora a gente vai mudar um pouquinho esse horário. A partir de agosto, primeira segunda-feira de agosto, eu vou começar a trazer essa aula para durante a semana pela manhã. Então, antes de vocês começarem aí a dinâmica do dia, o trabalho e tudo mais, eu estarei aqui auxiliando vocês, a provocar vocês, na verdade, a colocarem esse olhar, a voltarem esse olhar para a própria beleza que vocês têm, tá bom? Então, a partir de 2 de agosto, que é a primeira segunda-feira de agosto, eu estarei às 8h08, gente, número do infinito, vai, número da prosperidade aí. 8h08 da manhã, toda segunda-feira, com vocês, para trazer essas aulas e para entregar as ferramentas que eu tenho e o conhecimento que eu tenho, para que vocês possam provocar sempre o olhar de vocês para vocês mesmas. Tá bom? Deixa eu ver aqui, a Mi, como tá lindo o seu cantinho, Mi, você viu, Mi? Aos poucos eu tô aqui organizando o nosso cantinho, meu e do maridão, né? O nosso home office aqui, o nosso escritório, para que a gente possa se sentir cada vez mais acolhido nesse local de trabalho. Bom, gente, vamos começar então a falar sobre o assunto de hoje. Quero muito contar para vocês algumas coisas, trazer essa ferramenta de coloração pessoal. E essa ferramenta, ela é uma ferramenta onde eu mergulho, né? Eu amo essa ferramenta porque, como vocês bem sabem, eu sempre falo, eh, a coloração, né, as cores, elas trazem a sua energia e a sua potência aí com toda que reverbera em sentimentos, que reverbera na nossa vida. Então, falar de coloração pessoal para mim é muito, muito, muito importante e muito prazeroso, né? Então, hoje eu quero falar sobre a coloração pessoal e eu quero trazer a ferramenta da coloração pessoal, que é o contraste pessoal, que pode auxiliá-las, principalmente quem não fez a coloração, consegue e vai sair daqui de hoje com uma primeira ferramenta aí que vai poder auxiliar vocês no dia a dia a potencializar ainda mais a beleza natural que vocês já têm, tá bom? Então é o seguinte, quando a gente fala de coloração pessoal, antes, na verdade, de falar de coloração pessoal, eu quero muito conversar com vocês sobre harmonia. E quando a gente para pensar no significado da palavra harmonia, nós temos que harmonia é uma combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência e que assim produz uma sensação agradável, né? Então, quando a gente olha alguma coisa que existe harmonia, a gente sente uma sensação agradável, uma sensação prazerosa, onde a gente olha para aquilo e a gente gosta daquilo que a gente está vendo, ou a gente simplesmente, se a gente não gosta, a gente simplesmente entende que existe um contexto ali, uma ligação entre alguns elementos que causam essa sensação de que tá bacana, que tá harmonioso. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas imagens para que vocês possam entender ali na prática o que de repente é essa harmonia, né? Aqui eu tenho algumas imagens e, por exemplo, nessa primeira imagem, onde a gente tem o cabelinho presinho com a presilha e esses brincos dourados, nós temos uma relação de pertinência que são os elementos arredondados, né? Então a gente olha para essa imagem, pode ser que vocês não gostem muito desses elementos em termos de estilo, em termos, enfim, de outras coisas, mas quando a gente olha, a gente sente essa sensação, porque tudo está arredondado. Então, a gente pode também dizer que harmonia é um espelhamento de algum elemento, é a repetição de algum elemento. E nesse caso, são as formas arredondadas, né? Nessa parte de baixo, logo embaixo aí dessa imagem, nós temos a imagem de uma mulher
que está com repetição de estampas, né? E essa repetição das estampas, essas estampas elas têm o mesmo tamanho, essas estampas se repetem com a mesma distância, então nós temos uma repetição, tanto do distanciamento das estampas quanto dos tamanhos, e aí por isso a gente olha e a gente entende que está harmônico, tá? E aí a gente tem ali ao lado, eu sei que minha imagem está em cima da outra imagem aí, mas enfim, eu vou falar primeiro dessa que está aqui embaixo, dessa moça que está toda maquiada com cores terrosas, e se a gente for olhar para a beleza dela, ela reflete, ela repete a beleza dela. Então, os olhos, eles estão praticamente da mesma cor que a sombra que está na parte de cima, né? A blusa também. Então, nós temos uma repetição aí de cores. E aí, quando a gente fala de cores terrosas, nós temos ali o verde também, que está nesse tom mais terroso, esse tom mais natureza, né? E aí o dourado também está nessa mesma família aí das cores quentes e cores terrosas, tá? E nessa de cima, que eu não consigo, eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo tirar, não consigo tirar minha imagem aí para que vocês possam ver, mas a gente está vendo aí um vestido, uma bolsa e uma sapatilha, onde a gente tem a repetição do peso e a estrutura desses elementos. Então, não é uma bolsa molinha, ela é uma bolsa estruturada, não é uma saia molinha, é uma saia estruturada, é uma sapatilha também estruturada, tá? Então, a harmonia, ela acontece também quando a gente traz essa repetição de algum elemento e por isso que causa essa sensação agradável, tá? Eu quero falar sobre isso, eu trouxe esse assunto harmonia, porque quando a gente fala de harmonia da nossa própria beleza, significa que nós estamos repetindo algo que nós temos na gente, nós temos em nós mesmas, no que a gente está usando. E é aí que entra a coloração pessoal. A coloração pessoal nada mais é do que a gente entender quais são essas informações e essas dimensões de cores que nós trazemos na gente e utilizar dessas informações em tudo que a gente está usando, em tudo que adorna o nosso rosto. Tudo que adorna o nosso rosto reflete na nossa beleza de alguma forma, né? Porque tudo, bom, é física, né? Então, por exemplo, essa minha blusa, ela está absorvendo a luz e está rebatendo em volta de onde ela está presente. Então, ela está rebatendo, sim, no meu colo, no meu vestido, no meu cabelo e no meu rosto. E aí, se ela rebate com alguma informação que eu já tenho, ela vai potencializar, ela vai trazer mais harmonia, porque ela está repetindo, ela está espelhando aquela informação, tá? E a coloração pessoal nada mais é do que esse teste, um teste onde a gente utiliza tecidos. Ai, meu tecidinho caiu aqui, ó, peraí. Onde a gente utiliza alguns tecidos coloridos e a gente tenta repetir a beleza natural da cliente, né? Então eu utilizo esses tecidos e a partir do momento que eu coloco esses tecidos na frente da cliente, eles rebatem na cliente e aí eles podem rebater com informações que ela já tem e aí ela vai potencializar aquela beleza, ou eles rebatem com informações que ela não tem e aí vai forçar aquela informação e aí por isso que não fica harmônico, não fica bonito aos olhos de algumas pessoas, né? Porque não fica harmônico, fica uma coisa destoando daquela beleza, né? Às vezes a cor chega antes do que a pessoa, e para ter harmonia a gente precisa trazer a atenção como um todo para o todo, e não para partes do todo, tá bom? Bom, então vamos lá. Quando a gente também fala de coloração, né, nós levantamos 4 grandes informações da nossa beleza natural. Nós chamamos essas informações de dimensões de cores, porque são informações da cor que a gente identifica na nossa beleza. Essas 4 informações são informações de temperatura, de intensidade, de profundidade e de contraste, tá? O que são essas informações? A informação de temperatura nada mais é do que um entendimento do pigmento da nossa pele. Então, nós entendemos se aquela pele tem mais presença do caroteno ou da hemoglobina, ou seja, se tem mais presença desse tom mais amarelado ou desse tom mais rosado, mais avermelhado, tá?
Nós não falamos da melanina, que é quem deixa claro e escuro, que é quem bronzeia, que é quem tinge, né? Nós não falamos porque ela só deixa claro e escuro, ela não traz essa informação de pigmento quente ou frio, né? Caroteno ou hemoglobina, tá? Então, a temperatura, nós analisamos essas duas informações e não analisamos a melanina. Então, independente se você está bronzeado ou não, não tem problema, você consegue fazer a coloração pessoal também. Aí nós falamos sobre profundidade. Profundidade da cor, nós entendemos se aquela beleza harmoniza, ou seja, fica mais bonita, mais potente, se utiliza cores claras ou cores escuras. Depois a gente fala também da intensidade para entender se aquela beleza fica bonita com cores mais intensas, mais vibrantes ou cores mais opacas, mais suaves. E por fim, a gente fala do contraste, que é a única informação da coloração pessoal que a gente consegue também analisar online e que é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então, se você não fez a sua coloração pessoal, fica comigo que eu vou te ensinar a entender essa dimensão aqui das cores que a gente traz na nossa beleza. E se você já fez a coloração pessoal, pode ficar também, porque eu tenho certeza que algumas informações você vai absorver e vai auxiliar aí na dinâmica e na praticidade do seu dia a dia, tá bom? Então, bora lá, vamos começar a falar sobre o contraste. Para isso, eu vou trazer outra imagem aqui para vocês. As minhas imagens estão cortando. Não sei por que eu testei tudo certinho, mas elas estão cortando. Mas enfim, bora lá. Bom, o contraste pessoal nada mais é do que o entendimento. Agora ela foi inteira, gente. Como assim que estava cortando? Bom, o contraste pessoal nada mais é do que o entendimento da diferença de cor que nós trazemos na nossa beleza. Eu transformo essa palavra contraste para diferença para ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Então, por exemplo, se a gente for parar para analisar essa belezura dessa mulher que está aí na minha tela e na sua tela, na nossa tela, a gente consegue perceber que a parte mais clara da beleza dela, tirando os dentes, tá? A parte mais clara da beleza dela é o rosto. Se a gente for colocar tudo em escala de cinza, nós entendemos que o rosto dela está ali em 80% mais ou menos de cinza. Enquanto o cabelo, os olhos, a sobrancelha está em 100%, né? Ou seja, tá ali quase no preto mesmo, tá? Então, essa beleza a gente chama de beleza de baixo contraste, porque a diferença entre as cores que ela traz na beleza natural dela é uma diferença baixa, tá? Da mesma forma que nós temos essa beleza aqui, que também é um baixo contraste, só que é um baixo contraste claro, né? A anterior é um baixo contraste escuro. É um baixo contraste claro, porque a beleza dela mais clara é a parte dos olhos e da pele. Nós temos ali o quê? 10% de cinza, enquanto a parte mais escura está entre 30%, que aí a gente está falando de sobrancelha e de cabelo. Conseguem ver? Né? E aí a gente tem um baixo contraste claro, tá? Quando a gente fala de médio contraste, nós temos uma beleza que tem uma pele que de repente não é nem tão escura, nem tão clara, né? E um cabelo que ele traz um pigmento também, se a gente for colocar em escala de cinza aí, o cabelo da Rihanna, na verdade, está em torno de 90%, quase 100% aí, né? A sobrancelha também, enquanto os olhos e a pele, eles são mais claras, e aí tá em torno de 40%. Então, essa diferença da cor, ela acaba ficando um pouquinho mais distante do que a diferença baixa, e por isso que a gente fala que é um médio contraste, tá? Falando de alto contraste, nós temos essa beleza aqui, onde nós temos uma pele muito clara, comparada com o cabelo, os olhos e a sobrancelha, que são bem escuras. Então, nós temos uma diferença de cor nessa beleza alta. Então, por isso que a gente fala que é um alto contraste, tá?
E aí que a gente entra, né? O contraste pessoal, ele sempre vai acontecer a partir de uma comparação de duas cores, tá? E quando a gente olha para nossa beleza, a gente pode comparar essas duas cores pensando no que a gente traz, tá? Deixa eu interromper aqui e parar de compartilhar. Eu quero agora, vocês viram que eu tô sem batom hoje, né? Quer dizer, não sei se vocês tinham percebido, mas eu amo um batom, eu sempre tô com um batom um pouco mais escuro e tal. E hoje eu fiquei sem batom porque eu quero mostrar para vocês. Ai, gente, vou me despir aqui, vou tirar esse meu casaco. Eu quero mostrar para vocês a incidência do contraste, né? Pensando aí no tecido da coloração pessoal, a incidência do contraste na minha beleza, só para vocês entenderem, tá? Olha só, eu tenho aqui os meus tecidos de contraste. Eu tenho 3 tecidos, tá? Um tecido de baixo, um tecido de médio e um tecido de alto contraste. Na comparação, dá muito para ver, olha só. Aqui nós temos um tecidinho de baixo contraste. Se vocês observarem, quando a cliente faz assim, ó, eu já tô fazendo assim para dar uma corada na boca, é sinal que a boca já perdeu um pouquinho de cor, né? Então fica aquela coisa de, meu Deus, olha só como eu perco profundidade de rosto e essa região aí em volta da minha boca, ela fica, parece que sem cor, parece que eu perdi mesmo, que sugaram todas as minhas cores e eu tô sem cor, tipo palidinha, né? Olha só, quando eu coloco um médio contraste, olha a profundidade do meu rosto e a boca. Conseguem observar que ó, a boca, como ela já foi ficando mais corada, a profundidade do meu rosto já tomou um lugar aí, eu já ganhei um pouquinho mais de profundidade, parece que tirou até um pouquinho mais do meu papo, e eu fiquei com um aspecto um pouquinho melhor do que o baixo contraste. Olha só quando eu tiro e eu vou para o alto contraste. Olha esse viço. Boca ficou corada, profundidade do rosto tá aqui, mas olha o viço da minha pele. Olha como ficou harmônica no sentido de que ela não tá blocada. Eu adoro usar essa palavra blocada para as minhas clientes porque ela não está em blocos de cores, né? Eu vou voltar aqui o médio contraste para vocês verem, porque o médio contraste, ele me deixou. Eu seguro um pouquinho o médio contraste, mas o alto contraste, para mim, é o que acontece. Olha só, que eu falo do bloco de cor. Em volta da minha boca, vocês conseguem enxergar que tá meio escurinho? Tá meio, parece que manchadinho, assim, parece sujinho até, ó. Em volta da minha boca, né? O queixinho. Eu tô sem base hoje, tá? Eu vim sem base para vocês verem. Se eu tivesse completamente sem maquiagem, daria para ver ainda mais. Mas hoje eu quis passar uma corzinha aqui nos olhos e o corretivinho. Então eu tô sem base, o que dá para ajudar a ver. É magia? Michele, é magia? Ó, não, é tecnologia, Michele. Ó, aqui, ó. Olha isso que eu tô no amarelo aqui, ó. Se eu vier para cá, gente, olha isso aqui. Ó, isso daqui a gente já tá falando de temperatura, tá? Não vou abordar isso com vocês hoje, porque quem não fez a coloração ia ficar se sentindo não olhada, e eu não quero isso, eu quero que todo mundo se sinta olhado. Então, é isso. E aí, se a gente for olhar aqui, ó, alto contraste, tá? Se a gente for observar a minha beleza, eu tenho cabelo escuro, sobrancelha escura, olhos escuros, e a pele bem branquinha, bem clarinha. E aí é por isso que eu harmonizo melhor com o alto contraste. Ou seja, se eu uso, né? Lembra que eu falei que o contraste é a comparação entre duas cores? Se eu uso duas cores que entre elas têm uma diferença de cor muito grande, eu fico mais harmônica, tá? Parece que acendeu uma luz no seu rosto. Ju, é isso. Então, gente, vocês me dão licença, porque agora eu quero ficar bonita até o final dessa live. Eu vou passar um batom escuro. Por quê? Porque o escuro com o claro da minha roupa, com o claro da minha pele, vai me deixar mais harmônica. Dá licença, gente. Só um minutinho aqui, ó. Juliana, não observa muito, não, porque eu não tenho dó de maquiadora aqui, não.
mas vai que vai. E sem espelho ainda. Foi aí, gente, que muito borrada? Vai que vai. Tá tudo certo. Olha a diferença. Conseguem ver? Eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui, ó. Que eu tirei essa fotinho hoje de manhã. Olha isso aqui. Olha como com só o batom, isso que aí nessa imagem eu nem tava com batom tão forte quanto eu passei agora. Mas nessa imagem, só a diferença do batom. Olha como sem o batom eu fico mais palidinha e com o batom eu já fico mais iluminada, mais viçosa. As cores, elas parecem... As cores... Parecem não, né? A minha beleza, ela é convidada a estar presente junto com as coisas que eu estou usando. Então, fica esse aspecto mais harmônico, né? Do que quando eu não passo nada. Quando eu fico sem nada. Tá? Nossa, olha como você ficou ainda mais linda, trazendo profundidade na boca. Exatamente, Juju. Linda. Bom, vamos lá. Vamos, porque tem muito conteúdo, gente. Depois eu fico com essa live gigante, aí vocês me matam, ninguém fica comigo até o final. Bora. Ai, meu Deus, bati no meu computador aqui, minha cola. Vamos lá. Então, agora, eu quero ensinar vocês a entenderem qual é o contraste de vocês. Então, quem não fez coloração, quem nunca fez esse teste, porque na internet tem bastante informação, bastante conteúdo que vocês conseguem encontrar para entender o contraste de vocês. Mas, em todo caso, eu quero aqui, ó. Eu quero que vocês tirem uma foto. Ó, primeiro eu quero que vocês printem essa imagem. Não vai dar, né? Deixa eu tentar aqui, ó, peraí. Escolher outro ativo. Deixa eu ver se essa daqui vai, ó. Não. Ó, eu vou trazer a imagem, a última imagem de contraste. Deem uma printada aí para vocês pegarem esse grid de escala de cinza, que ele vai super auxiliar no processo que vocês vão fazer a partir de agora. Então, o que eu gostaria? Que vocês tirassem foto em preto e branco, tá? Tirem foto em preto e branco, só do rostinho de vocês, prendem o cabelo, tirem o acessório, fiquem só com o rostinho mesmo, sem acessório, sem nada. Tirem foto preto e branco, e aí vocês vão colocar ao lado daquele grid que eu mostrei para vocês e que vocês printaram. Na sequência, vocês vão entender se vocês ficarem com duas casinhas ali, né? Se vocês ficarem entre os 20% e 40% de diferença no máximo, então, por exemplo, 10 a 40%, vocês estão ali no baixo contraste. Se vocês ficarem de 50% a 70% de diferença de cinza, de escala de cinza, vocês estão no médio contraste. E se vocês ficarem em mais de 80%, vocês já estão no alto contraste, tá? Dessa forma, vocês já vão conseguir compreender essa diferença de cor que vocês já trazem no cabelo comparado com a pele, e da pele comparada com a sobrancelha e da pele comparada com os olhos. Tá bom? Espera só um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, que eu também estou gravando isso para depois compartilhar em outras ferramentas, tá? Então, a análise, né, da foto é sempre da parte mais clara do rosto de vocês, exceto os dentes, tá? Então, pele, cabelo, olhos e sobrancelha. E eu falar maquiagem. Então, pele, cabelo, olhos e sobrancelha, tá? E aí vocês colocam nesse grid. E aí, se tiver dentre essas informações que eu acabei de passar para vocês, vocês já conseguem entender qual aí é o contraste de vocês, tá? E aí, vamos lá, né? Como que a gente consegue usar esse contraste no dia a dia? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. Peraí, deixa eu escolher outro ativo. Ó, eu coloquei essa imagem para vocês enxergarem o quê?
que quanto mais próximo a informação, o que vocês estão usando, estiver do rosto de vocês, e aí aqui eu coloquei uma escala de proximidade, eu já vou falar para vocês, quanto mais próximo do rosto estiver o que vocês estão usando, mais incidência no rosto vai causar aquela informação de cor, tá? Ou seja, se a gente for pensar em escala de proximidade, a nossa blusa, o nosso top, ele está mais longe do nosso rosto do que, por exemplo, uma jaqueta. Ó, o meu vestido está mais longe do meu rosto do que esse casaco que eu coloquei por cima. Ou seja, se eu tivesse com um vestido que não está dentro da minha cartela, não me valoriza nem nada, o casaco, ele toma o lugar de cor e é o que vai fazer mais incidência no rosto, tá? Depois do casaco, colete, enfim, qualquer coisa que vocês coloquem por cima, a gente tem o quê? O colar, ou um lenço. Se eu colocasse um lenço aqui, ele ia tomar lugar, em termos de incidência de cor no meu rosto, do que ia tomar o lugar do casaco. Então, lenço, colar. Depois disso, a gente vem com o cabelo solto, porque se o cabelo estivesse preso, quem toma lugar ainda é o que está mais próximo do rosto. Então, o cabelo preso, o cabelo solto, ele está mais próximo do rosto do que as outras informações que estão embaixo, tá? Depois, um brinco grande, porque se o brinco for pequenininho, ele não faz ele não reflete muita informação de cor para o rosto, tá? Então, um brinco grande, ele toma o lugar e ele acaba influenciando um pouco mais no nosso rosto do que tanto o cabelo. Obviamente, né, que se tiver um cabelo que tá armado, assim como o meu, e aí ele acaba tampando o brinco, o cabelo, ele é a informação de cor mais próxima do rosto nessa comparação com o brinco, tá? E por fim, gente, a maquiagem. Então, a maquiagem, né, ou um óculos, por exemplo, está muito mais próximo ao nosso rosto, não tem o que a gente ponha por baixo de uma maquiagem para que anule, vamos falar assim, a incidência da cor da maquiagem no nosso rosto, tá? Então, a maquiagem é a última camada em termos de proximidade no nosso rosto que vai incidir, que vai influenciar na cor, tá? Então, bora lá. Como que vocês colocam essas informações de contraste no dia a dia? Então, vocês já têm lá a informação, se vocês são baixo, médio ou alto contraste. Agora eu vou ensinar... Eu ouvi maquiagem, a Ju, ouviu, meu amor? Agora eu vou ensinar vocês a colocarem essas informações de forma prática no dia a dia de vocês. E para isso, eu trouxe aqui o meu super aliado, a minha imagem, essa imagem do fundinho aí do oceano, uma imagem do mar, para que vocês imaginem esse mar numa escala de cinza. Então, é uma foto, obviamente, né, que tem todos os tons ali do mar, mas imaginem essa foto desse mar em escalas de cinza. E aí vocês conseguem ilustrar mentalmente esse mar aí e conseguem fixar essa imagem pensando que a parte mais rasa do mar está lá nos 10%, tem pouca escala de cinza, então é mais clara, enquanto a parte mais profunda do mar ela é mais escura, então ela tem mais presença dessa escala de cinza, ela tem mais presença do pigmento preto, né? E aí o meio desse mar está aí num tom mais médio, né, comparado com a parte mais rasa e a mais profunda, tá? Então, fiquem com esse mar em mente. Agora, imaginem pintar esse mar de uma cor, da cor que vocês quiserem. Imaginem pintar esse mar com um verde esmeralda, por exemplo. Depois, porque assim, né? Vamos imaginar que vocês estão escolhendo aí uma blusa, um brinco, tá? Então, peguei um brinco grande e esse brinco ele tem um tom de verde esmeralda. Aí eu vou lá e escolho que junto com esse brinco, por exemplo, eu vou colocar um óculos ou vou passar uma sombra em tom terroso, né? Em tom mais alaranjado. Então, eu já tenho com vocês 2 tons nesse mar. Então, um primeiro mar, um verde esmeralda, um segundo mar
em tom alaranjado, ou seja, se a gente olhar para essa imagem, nós temos um brinco em tom de verde esmeralda e um óculos em tom mais alaranjado aí. E aí o que acontece? Qual é a profundidade desse brinco, né? Quanto profundo nesse mar esse brinco está? Concordam que ele está ali, ó, na metade ali do nosso mar, em termos de profundidade, enquanto o óculos está ali na parte mais rasa desse mar, então ele é um pouco mais claro do que o brinco. E aí que vem a brincadeira. Então, quando a gente compara essas duas informações, olha o que a gente tem. Uma informação, ou seja, um médio contraste entre esses dois elementos. O óculos ele é mais claro, enquanto o brinco ele é mais escuro. Só que ele não é um escuro 100%, né, de profundidade. Ele é um escuro médio. E enquanto o óculos ele é mais raso, então ele é mais claro, tá? Quanto mais escuro, mais profundo. Exatamente, Ju. Eu trouxe até essa imagem do mar exatamente para vocês fixarem isso. Que quando eu falo quanto mais raso ou mais profundo, né? Quanto menos profundo, a gente está falando da parte mais clara. E quanto mais profundo, da mais escura. Tá? Pegaram o raciocínio aí? Agora, ó, vamos praticar? Olha essa imagem aqui, olha que interessante. Nós temos a parte de cima da maquiagem num tom de lilás, de roxo, enquanto a parte de baixo num tom de azul. Se a gente for comparar a profundidade dessas duas cores, nós temos profundidades similares. Ou seja, elas estão na mesma escala de tons de cinza. Ali, se a gente colocasse tudo isso em tons de cinza, elas estão na mesma profundidade. Por isso, elas estão com uma diferença baixa. Então, pessoas de baixo contraste, médio a escuro, olha que interessante esse tom de maquiagem. Como vai ficar bom, porque a diferença entre as cores é uma diferença baixa, tá? Olha essa daqui. Ainda de maquiagem. A diferença entre a parte de cima e a parte de baixo tá bem baixa também, né, dos olhos, porém a boca é uma diferença que ela tá um pouquinho mais clara. Então a gente tem aí um médio contraste. Tá? A imagem cortou, né? Olha essa daqui. Os olhos estão bem escuros, né? Um verde bem escuro. Na parte mais escura dele ali, a gente está quase indo ali para baixo, né? Tá bem escuro. Enquanto a boca tá quase sem cor, quase sem pigmento, então ela tá super clara. A gente pode dizer que essa imagem, esse tipo de maquiagem, é uma maquiagem de alto contraste. Ah, então as pessoas, eu, por exemplo, se eu uso um olhão tudo e uma boca nada, eu tenho um alto contraste. Se eu uso um bocão super escuro e os olhos nada, basicamente é o que eu estou hoje, tá bem fraquinho o olho e a boca eu trouxe aqui uma cor mais escura, mais presente, eu tenho um alto contraste também, tá? Isso falando, pensando só na maquiagem, né? Agora a gente também pode evoluir pensando na maquiagem com acessórios, pensando na maquiagem com a roupa, por exemplo. Então, olha só aqui, ó. Quando a gente para analisar a maquiagem e, por exemplo, um lenço, ou de repente uma faixinha, uma tiara, né? A cor da tiara e a cor do batom, por exemplo, né? A cor do lenço e a cor do batom estão muito próximas, elas são baixo contraste, né? A diferença entre essas duas cores, baixo contraste. Tá? Gente, estou seguindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando aí que a gente vai respondendo, tá? Olha só aqui que interessante. A cor do batom tá bem clara, tá quase ali, né, com uma profundidade baixa, enquanto a cor dos óculos está entre médio para baixo
em termos de profundidade, né? Então tá entre média profundidade para mais profunda, né? Então os óculos são mais escuros, o batom um pouco mais claro. Então a diferença entre essas cores é uma diferença média, né? E se a gente for olhar para essa beleza, né? Ela tem a pele clarinha, o cabelo é mais claro também, mas não é um claro que muito próximo da pele dela, é um mais claro, um tom mais escuro. Então ela tem uma beleza de médio contraste. Assim como a anterior, né, que estava com o lenço e o batom, ela tem uma beleza de baixo contraste. Então, aquele contraste entre os elementos fica muito bonito. Olha aqui, comparar os óculos em si, né? Porque às vezes a gente não tá com muito batom, mas a gente tá com um óculos super diferentão e esse óculos tem duas cores. Então, por exemplo, nesse exemplo, né, a lente do óculos, que é escura, ou a lateral, e a armação dele é super clara. Olha como a gente tem um alto contraste aí, né? O branco e o preto são as duas cores com maior contraste, tá? O bege e o marrom, por exemplo, alto contraste também. Ou um verde musgo super escuro, né? Um azul petróleo, um azul, por exemplo, igual a minha parede, né? Até um pouquinho mais aqui embaixo, super escuro, né? Comparado com um amarelo, um rosinha, ó, aqui, ó, a parede comigo, alto contraste, tá? Sempre, o contraste será sempre na comparação de duas cores, tá bom? Então falamos aí dos óculos, agora, ó, vamos pensar em roupa? Sempre será a comparação entre duas cores, então, teoricamente, ou duas roupas ou uma estampa, né? Se fosse uma estampa com esse amarelinho e esse branquinho, teríamos uma estampa de baixo contraste. Como nós temos uma blusa branca e um casaco amarelinho, nós temos baixo contraste. Na minha roupa, eu também estou de baixo contraste, né? No caso dela, ela tá com quase nada de maquiagem, não tem nada de maquiagem, né? Então, ela manteve esse baixo contraste dessa incidência da roupa no rosto dela, cabelo preso ainda. Então, é a roupa que tomou lugar. No meu caso, eu estou com a roupa e eu passei o batom. Então, é um batom escuro com uma roupa clara, eu tenho um alto contraste aqui, tá? Olha só essa roupa aqui. Né, o vestido da parte de baixo é um verde mais profundo, enquanto a blusa é um laranja um pouco mais claro, né? Então a diferença entre essas cores é uma diferença média, tá? Em termos de profundidade. Então por isso que é um médio contraste, tá? E se a gente for olhar para essa beleza dessa negra, ela tem a pele, que é uma pele média para alta, e ela tem um cabelo, que é um cabelo alto em termos de profundidade, né? Então é uma profundidade escuro, né? Ele é um cabelo escuro. Então a diferença entre a beleza dela é uma diferença de médio contraste também. Então harmoniza, porque ela está espelhando a beleza dela naquilo que ela está usando, tá? Olha só aqui, a gente não precisa sempre usar o preto e o branco para ter um alto contraste. Olha só se fosse um roxo escuro com o casaco, um rosa bem claro, quase, né, uma cor muito clara. Então a comparação entre as duas é uma comparação alta, tá? E aí, vamos falar de cabelo? Como que a gente consegue levar o nosso contraste para o cabelo? Contraste sempre a comparação entre dois elementos com cor, né? Se são dois elementos com a mesma cor, baixo contraste. Se são dois elementos que têm uma diferença não tão grande, médio contraste. Se forem dois elementos que têm uma diferença super grande de cores, de profundidade de cor, alto contraste. E nesse caso, olha só, a Ju queria sair assim hoje. Com aquele look anterior, Ju.
Maravilhosa. Olha só, então aí, né, nessas duas imagens, nessas duas belezas. Na primeira, baixo contraste, na segunda, baixo contraste também, né? No cabelo. Cabelo da primeira, escuro, com as luzes bem delicadas, mas escuras também. Então, a gente tem um baixo contraste. Enquanto na segunda beleza, ela tem o fundo do cabelo dela é mais claro, e as luzes são claras também. Então, a diferença entre as cores é uma diferença muito baixa. Então, baixo contraste. Baixo contraste escuro, baixo contraste claro. Tá? E aqui nós temos, ó, Juju, essa vai para você, special para você. Beyoncé! Maravilhosa! No médio contraste, né? Então, a parte mais escura do cabelo dela tá numa profundidade, né, média, enquanto as luzes, né, que está contornando aqui o rosto dela, mais clara. Então, a gente tem um médio contraste aí, tá? Uma diferença média de cor. Não é tanto uma diferença grande comparado com essa segunda imagem. Olha só como a gente tem um fundo de cabelo bem escurão, enquanto a parte mais clara desse cabelo tá muito claro, né? Então tá quase ali branco, né? Um platinadão, quase acinzentado. Então a diferença entre fundo de cabelo e parte de baixo é uma diferença alta. Então é um alto contraste. Por exemplo, se um dia eu tiver vontade de fazer luzes no meu cabelo, eu posso tranquilamente fazer luzes com muita diferença de contraste, como essa segunda imagem, porque eu vou segurar, porque eu tenho isso na minha beleza. O segredo mesmo dessas luzes é quando a gente mantém a profundidade e esse contraste na nossa beleza. Então, por exemplo, se eu passasse luzes, né, no cabelo inteiro e perdesse essa grande diferença que eu tenho de cor, né? Então eu sou muito clarinha aqui e aqui bem escura, eu ia ficar esquisita, não ia ficar harmônico, né? Aí vai depender muito do objetivo, a gente já vai falar sobre isso, tá? E aí, gente, eu quero abordar com vocês algo que está sendo muito, que a gente está sendo muito convidada a aceitar os nossos grisalhos, aceitar os nossos brancos. E olha como a natureza é perfeita. Olha essa beleza. Ela tem a pele bem clara e ela tem a sobrancelha mais escura. Olha como está crescendo esse grisalho dessa beleza. Ela está crescendo com esse médio contraste aí que ela tem na beleza dela. Olha os olhos como eles são um pouco mais claros. Eu falo que ela tem esse médio contraste porque a sobrancelha dela não é tão escura, tão preta ou tão cinza escuro, mesmo cinza chumbo, nem marrom, né, aquele marrom bombom. E os olhos são claros, a pele é clara. Então ela tem um médio contraste na beleza dela. Quando esse grisalho está crescendo, ele está crescendo com um médio contraste, né? Porque o fundo do cabelo dela não é tão escurão, não é tão preto, ele tem o quê ali de um cinza médio, enquanto a parte mais clara é uma parte super clara mesmo. Então a diferença entre as cores é uma diferença média, está replicando a beleza natural dela, tá? E aí a gente tem esse outro exemplo de grisalho, né? E é um grisalho que está com um contraste um pouco maior, né? Porque veio com os brancos e o cabelo dela, ele é bem escuro, né? A raiz mesmo, o tom natural. Então, ela está com um alto contraste aí. E olha só, né? Ela usou um brinco claro, uma blusa clara e passou um batom escuro, usou um óculos escuro. Ela manteve esse alto contraste na beleza dela. Tá super harmônica. Tá? Deu para acompanhar? E aí eu quero trazer algumas imagens para a gente ter aqui como exemplos, né, sobre a mudança de contraste. Então, uma pessoa, né, com um baixo contraste, quando ela muda esse contraste, ou seja, se ela vira alto contraste, ela acaba que ela transmite uma mensagem que não é uma mensagem de harmonia, mas não significa que seja uma mensagem errada, porque se o objetivo dela não é estar harmônica ou de repente é estar caracterizada por algum personagem, estar transmitindo modernidade, né?
esse lado mais exuberante, esse lado mais, sabe, desconstruir mesmo uma imagem que de repente ela vem trazendo de mais proximidade, mais empatia, que é o baixo contraste, ela começa a transmitir outro tipo de mensagem. Isso não significa que está errado. Veja aqui, ó, o que nós temos aqui. A mesma coisa, né? Então era uma pessoa que tinha um médio para alto contraste, acredito que alto contraste, porque os olhos dela são bem claros, a pele clara, cabelo bem escuro, sobrancelha bem escura, e aí ela foi para um baixo contraste, mas ela manteve ali a sobrancelha ainda dá esse contraste com o cabelo, mas o cabelo, né, solto, grande, que vem aqui no rosto, ele é a maior informação aí, então ele acaba incidindo muito mais. Veja que na imagem que ela tá loira, ela parece que ela tá com mais maquiagem até do que a segunda imagem. Segunda imagem parece que ela tá bem com a pele mais natural, né? E é isso, quando a gente muda o nosso contraste, a gente acaba que eu, por exemplo, se eu fico com baixo contraste, que é o que a gente estava vendo, eu acabo que eu fico um pouquinho mais pálida, parece que some um pouquinho mais da minha cor. Então, automaticamente, eu vou sentir mais necessidade, se a minha intenção é estar harmônica, estar, sabe, com a pele mais viçosa, eu vou sentir mais necessidade de passar uma maquiagem, tá? Então, não é que existe certo e errado, simplesmente existe a sua necessidade, a necessidade que você tem para aquele momento de vida. E é isso que eu tinha para dividir com vocês hoje, sobre contraste pessoal. Então, o meu convite aqui é para que vocês entendam qual é esse contraste pessoal de vocês e escolham qual é a mensagem que vocês querem transmitir. Porque se essa mensagem for uma mensagem de harmonia, vale vocês espelharem, vocês repetirem o contraste que vocês já têm na beleza de vocês para o que vocês usam, né? Então, eu tenho um alto contraste, eu passei um batom escuro, estou com uma blusa clara e um batom claro. Então, eu repeti essa informação de alto contraste que eu tenho na minha beleza natural nas informações que eu estou utilizando. Então, dessa forma, vocês ficam harmônicas. Quando vocês mudam esse contraste, pintam o cabelo e tiram, de repente, esse escuro, ou se é bem claro, colocam um cabelo mais escuro, você está mudando o seu contraste. Aí você está transmitindo uma mensagem de maior modernidade, de disruptura, né? E um pouquinho mais até de distanciamento, né? Porque o alto contraste é um contraste distante, com cores distantes. Tá bom? Aninha, você estava aí, sua linda! Obrigada! Paulinha, uma super aula mesmo, muito obrigada, que delícia! Cunha, você ficou! Obrigada por dividir tanto conhecimento e um olhar diferente para todas as belezas. Ah, Cunha, tô torcendo para você conseguir dar um pulinho aqui em casa hoje, para a gente tentar se ver, tá? Meus amores, não quero me estender muito, domingo, só quero então reforçar que os nossos encontros eles serão mantidos, essa live class vai continuar acontecendo. No entanto, a partir da primeira semana de agosto, dia 2 de agosto, ela vai acontecer toda segunda-feira, 8 e 8 da manhã, tá bom? E aí, cada semana eu vou trazer aqui um assunto interessante, mas confesso que eu tô assim, ó, mexida, continuar falando um pouco de coloração e para as coloridas que já tem sua cartela, talvez eu comece a me aprofundar um pouquinho mais aí nessas cartelas, em como vocês conseguem colocar essas informações das cartelas no dia a dia, mas ainda não é certo. Me acompanhem que eu vou divulgando, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por entregar o que vocês têm de mais precioso, que é a presença de vocês. E se tiverem alguma dúvida, se durante o período aí que vocês começarem a testar as coisas, as informações, surgirem dúvidas, me escrevam ou aqui, ou me mandem direct, qualquer coisa, que assim que eu consigo, eu respondo para vocês, tá bom? Adorei a ideia. Ai, que bom, querida. Saudade de você, viu? Desses encontros aí com essas Disneys lindas. Saudades. Beijo,
Bom domingo para todo mundo. O meu domingo continua, porque hoje eu tenho a minha noivinha. Ai, meu Deus, vamos ver se ela deixa eu contar quem ela é. E aí eu volto aqui para contar para vocês, tá bom? Um beijo. Obrigada, obrigada, obrigada. Tchau.